Graça e paz, queridos, boa noite, que bom estarmos aqui mais uma vez. Desde já gostaria de cumprimentar você que nos acompanha pela internet, nos acompanha através da rádio. Quero agradecer a Deus também pela presença de cada líder que esteve conosco aqui nessa noite, foi uma bênção. Você que não veio, na próxima reunião que tiver do Tadel, você compareça, que foi maravilhoso, como que foi produtiva essa nossa reunião aqui. Então eu quero encorajar você que é líder, você que está liderando uma célula, um GE, não deixe de participar conosco aqui, porque eu creio que está sendo uma bênção e será uma bênção para nossas vidas. Gostaria de ler com vocês em Esdras capítulo 6, Esdras capítulo 6, eu quero ler com vocês a partir do versículo 16, e eu trouxe um tema para essa nossa palavra dessa noite, fortalecendo as mãos para a obra de Deus. Você acha que nós precisamos de fortalecimento todos os dias? Em todas as áreas de nossas vidas, nós precisamos ser fortalecidos. Esdras, capítulo 6, a partir do verso 16, diz assim a palavra: os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação dessa casa de Deus. Para a dedicação dessa casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria e a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Pai, nós queremos nessa noite, ó Pai, te agradecer e te louvar por essa oportunidade, por esse momento tão precioso de estarmos aqui reunidos na Tua casa, ó Pai, e queremos aprender do Senhor nessa noite, ó Pai, que a Tua palavra venha ser ministrada nos nossos corações, ó Deus, que nós possamos ser fortalecidos a cada dia, que a alegria do Senhor esteja sobre nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Talvez você esteja pensando assim, mas o que tem a ver essa palavra com liderança? Queridos, tem muito a ver. Algumas coisas que nós podemos aprender nesse texto, eu quero estar falando aqui muito rapidamente. A primeira coisa que nós entendemos é a dedicação a Deus. No versículo 16 ele diz assim: os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Essa dedicação, queridos, é a oração, é a nossa renúncia, é a nossa santificação a cada dia. E dedicação inclui uma nova entrega a Deus, transformará a nossa vida. E aí muitas vezes nós olhamos para nós e a gente fala assim: mas será que verdadeiramente eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor? Será que verdadeiramente eu tenho dedicado um tempo do meu dia para orar ao Senhor, para ler uma palavra? Queridos, eu tenho falado muito sobre isso, que muitas vezes nós tiramos tempo para tanta coisa, mas nós não dedicamos um tempo para Deus. Nós não dedicamos um tempo em oração. E aí muitas vezes nós vamos ter dificuldades em todos os segmentos da nossa vida.
Porque talvez você esteja pensando que essa palavra é uma palavra somente para liderança. Não, queridos, é uma palavra que vem para mim e para você, para que nós venhamos exercer em tudo nas nossas vidas. Tudo na nossa vida depende de dedicação. Na sua profissão, se você não se dedicar, no seu trabalho, se você não se dedicar, nos seus estudos, no concurso que você vai fazer, em tudo nós temos que ser dedicados. E aqui, Esdras vem trazer para mim e para você esse fortalecimento que nós precisamos. Esse fortalecimento que vem de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas pessoas liderando, muitas pessoas fazendo a obra de Deus, mas com o coração triste, com o coração cheio de angústia, com o coração muitas vezes duvidoso até da fé. E aí essa palavra, querido, ela traz para mim e para você que a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que dedicar um tempo a Deus. E quais são os frutos dessa dedicação? Quais são os frutos dessa dedicação? Primeiro, foram oferecidos muitos sacrifícios a Deus. Versículo 17 diz assim: para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. O que você tem oferecido a Deus? É uma pergunta muito interessante, porque às vezes nós queremos ver os frutos dessa dedicação. Muitas vezes nós queremos colher os frutos dessa dedicação. Naquele tempo, naquele período da lei, segundo a lei de Moisés, eles ofereceram ali os animais como sacrifício. Mas hoje, queridos, nós podemos oferecer o de melhor que nós temos. Oferecer a nossa vida, oferecer uma oração ao Senhor, um tempo dedicado exclusivamente ao Senhor. E nós precisamos fazer essa pergunta para nós todos os dias. O que eu tenho feito, o que eu tenho oferecido a Deus? Qual tem sido o meu verdadeiro louvor ao Senhor? Porque a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Mas muitas vezes, queridos, nós somos muito interesseiros. Nós vamos para a casa de Deus para fazer uma troca com Deus. Se Ele fizer isso na minha casa, eu vou servir a Ele. Se Ele fizer isso no meu trabalho, eu vou frequentar aquela célula. Se Ele fizer isso, eu vou ser fiel no meu dízimo, na minha oferta. Mas a Bíblia é muito clara. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quer promessa melhor do que essa, queridos? É uma promessa linda para mim e para você. Então, quando nós buscamos esse fruto dessa dedicação, nós temos que entender o que nós estamos oferecendo a Deus. E assim, o segundo fruto dessa educação: serviram conforme a palavra ordenou. Versículo 18: estabeleceram o sacerdote nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Interessante, queridos, quando eles falam serviram conforme a palavra ordenou, nós entendemos que tem que ter uma organização para o serviço de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que uns são chamados para ser apóstolos, outros são chamados para ser mestres, outros para ser evangelistas. Queridos, o nosso meio hoje não é diferente. Existe uma organização, assim como ele fala nesse texto: estabelecer o sacerdote nos seus turnos e os levitas nas suas divisões. Nós temos que delegar funções. Não tem como eu fazer um encontro com Deus sozinho. E muitas vezes, queridos, nós queremos fazer tudo na casa de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer tudo dentro da nossa célula. A gente quer levar tudo sozinho, mas existe uma organização, ou seja, servir conforme a palavra. A igreja de Deus, ela caminha em unidade. Como foi pregado aqui no domingo, nós somos um corpo. Se tirar a mão, o corpo vai ficar faltando alguma coisa, queridos. Então é muito importante essa organização para que a gente sirva no templo, para que a gente sirva no reino de Deus. Outra coisa, distribuir tarefas.
Muitas vezes nós temos medo de distribuir tarefas. Isso não é só na igreja. Isso acontece no mercado de trabalho. Isso acontece muitas vezes dentro da nossa casa. Que a gente às vezes não tem coragem de distribuir essas tarefas, de distribuir funções para as pessoas. Queridos, mas quando nós estamos aprendendo, quando nós servimos conforme a palavra de Deus, quando nós entendemos o que é reino de Deus, esse fruto dessa dedicação, ele vai trazer para mim e para você um ânimo novo. E o terceiro fruto dessa dedicação, todos se purificaram para o Senhor. Versículo 20, porque o sacerdote e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. É uma coisa interessante isso aqui, queridos. Todos se purificaram para o Senhor. Sabe o que acontece conosco muitas das vezes? Nós queremos mudar o outro, mas às vezes a gente não quer mudar. Muitas vezes nós não queremos enfrentar a mudança, porque andar nos caminhos do Senhor, a Bíblia fala que o caminho é estreito, é apertado. Essa purificação, ela vai fazer com que eu e você, nós venhamos confessar pecados. Nós precisamos confessar pecados. Queridos, pecado é uma coisa que nos afasta da presença de Deus. E muitas vezes as pessoas continuam fazendo a obra de Deus e às vezes está levando uma vida pecaminosa. Às vezes está levando uma vida que não condiz com a palavra do Senhor. Eu quero contar rapidinho aqui um testemunho que eu ouvi uma vez. Um certo pastor, ele pregava na igreja e ele estava vivendo em adultério. E aí todas as vezes que ele pregava, pessoas se convertiam, pessoas eram curadas, e aquilo ia funcionando. Ele falou, realmente Deus não está preocupado com o meu pecado. Realmente Deus quer me usar e eu posso continuar com a vida que eu estou levando. E um dia ele foi pregar num grande congresso. E nesse grande congresso, várias pessoas confessaram Jesus, vários milagres aconteceram. Mas antes disso, chegou uma senhora para ele e falou assim, é você que vai pregar nessa noite? Sim, Deus vai te usar muito. Ele falou, realmente Deus não está preocupado com o meu pecado. E nesse dia ele saiu de lá todo contente. E ele contando, queridos, que quando ele chega em casa, ele fez o lanche, que ele foi fazer sua oração para dormir. Assim que ele ajoelhou, que ele olhou para o canto do quarto, ele viu um anjo com a espada desembainhada, falou para ele assim, eu estou te aguardando para o juízo final. Aquele pastor, contando aquele testemunho, ele disse que procurou o seu líder e ficou no banco durante 5 anos, consertou a vida, hoje ainda está vivo, ele prega no Brasil e fora do Brasil. Queridos, nós não podemos ter uma vida em pecado. Nós temos que entender que essa purificação, ela vai requerer algo a mais de mim e de você. Outra coisa, purificação fala de homens separados. Separados do pecado, como ele diz aqui no versículo 20. Eles foram separados do mundo, estavam limpos, mataram um cordeiro para os irmãos, para o sacerdote e para si mesmo. Nós temos que nos separar desse mundo. A pessoa, quando é chamada, é uma pessoa santa de Deus, uma pessoa que condiz com a palavra de Deus. Santo significa kadosh, quer dizer separados. Nós temos que nos separar das coisas do mundo. Outra coisa, nós temos que ter a imagem e semelhança de Deus. Mas muitas vezes, queridos, nós temos a imagem de Deus, mas a semelhança de Deus às vezes passa muito longe da gente. É uma palavra que, todas as vezes que a gente for ler essa palavra, nós temos que ter temor, nós temos que entender que o Senhor quer nos purificar a cada dia. E outra coisa que nós podemos aprender, o quarto fruto dessa dedicação, todos se separaram das imundícies do mundo, versículo 21. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos que, unindo-se a eles, se haviam separados da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. O que é separar da imundícia do mundo? Queridos, é fugir do pecado, é fugir da aparência do mal. Eu me lembro, a certa feita, um irmão contando para mim, que ele tinha o hábito
de terminar o seu trabalho e passava ali no barzinho e tomava uma cervejinha. Assim que ele converteu, e aí ele falou assim, mas eu não posso deixar de frequentar aquele lugar só porque eu mudei de religião. Ele falava assim no início. Aí um belo dia, ele passa lá naquele barzinho e pede um guaraná, que tem a mesma cor da cerveja, né? E assim que ele está tomando aquele guaraná, quando ele olha do outro lado da rua, tinha um irmão parado. O irmão não falou nada, só estava olhando assim. E aí caminhou e foi embora. E ele falou que ficou constrangido. Aparência do mal, queridos. E a Bíblia fala lá em Salmos 1, que nós não devemos assentar na mesa dos escarnecedores. Nós temos que fugir da aparência do mal. Muitas vezes, eu já falei isso inúmeras as vezes aqui, que a gente vai nas festas das famílias, a gente faz o social, queridos. Nós não podemos ser antissocial também, mas nós temos que saber separar as coisas. Nós não podemos conformar com as coisas deste mundo. Então, queridos, separar das imundícies do mundo vai requerer de mim e de você algo muito forte. Nós temos que entender isso, queridos. Se nós queremos ser um líder de excelência, se nós queremos ser um pai de excelência, se você quer ser uma mãe de excelência, um filho de excelência, em todas as áreas, nós temos que, todos os dias, separar das imundícias aí do mundo. Eu não estou falando que você não vai viver no mundo, que não tem como, queridos. Creio que vai chegar aquele grande dia que nós seremos arrancados dessa terra. Mas enquanto isso, nós temos que entender o que vem de Deus, o que não vem de Deus. E em quinto lugar, o quinto fruto dessa dedicação, o Senhor deu a todos grande alegria. Versículo 22, e além disso, todos foram fortalecidos para o trabalho do Senhor. Diz assim, celebraram a festa dos pães asmos, por 7 dias, com regozijo. Outras versões falam com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Queridos, alegre-se no Senhor. Muitas pessoas passando por momentos difíceis. Esse tempo agora, né, que nós estamos vivendo, essa pandemia, muitas pessoas dentro das suas casas, querendo sair, muitas pessoas precisando fazer algo a mais, mas eu quero dizer para você que a nossa alegria ela está no Senhor. Alegre o seu coração. Muitas vezes eu tenho falado sobre isso também, nós temos que olhar para trás. O que Deus já fez por nós, o que Ele tem feito, o que Ele ainda fará. Mas vai depender o que nós vamos receber de Deus, essa grande alegria que Deus vai trazer para mim e para você, esse fortalecimento para nossas mãos, para a gente seguir servindo a obra de Deus, vai vir dele, queridos. Porque se a gente for esperar aí fora, não tem nada para nos animar. Muitas vezes nós vamos ouvir palavra que vai nos colocar para baixo, mas a nossa fortaleza, ela está em Cristo. Salmos 46, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, queridos, alegre seu coração, seja encorajado, seja fortalecido pela palavra de Deus. Celebre, queridos. Nós temos que aprender a celebrar. O povo de Deus sempre soube como fazer uma festa de verdade. Mas às vezes não celebramos a coisa certa. Interessante isso daí, porque quando é que você celebrou alguma coisa, alguma vitória que você recebeu da parte de Deus? Nós temos que perguntar isso. Glória a Deus que aconteceu isso, aconteceu aquilo. É importante, queridos, a gente anunciar isso. Um pastor, um dia desse, pregando aqui pela manhã, ele falou sobre isso, que nós temos que testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, para edificar as pessoas, para edificar a nossa fé e para que a glória de Deus venha se manifestar nessa terra. Então, queridos, celebre o que você celebrou nos últimos dias. Qual foi a vitória que você conseguiu? Outra coisa, sua igreja festeja quando um alvo importante no ministério é alcançado. Glória a Deus, alcançamos uma família ali. Glória a Deus, vamos celebrar isso, para a glória de Deus. Um dia desse eu fiquei muito constrangido quando eu ouvi uma pregação e o pastor falava que as pessoas hoje já não sentem mais aquela alegria quando uma pessoa confessa Jesus.
Eu confesso para vocês que aquela palavra falou muito forte comigo. Porque uma das coisas que mais me alegrava, eu chegava a chorar quando eu vi uma pessoa lá na frente levantando as mãos, se arrependendo e indo para os pés do Senhor. E de um tempo para cá aquilo começou a virar uma coisa rotineira. Então, queridos, nós temos que nos alegrar, nós temos que festejar, nós temos que celebrar as coisas boas que acontecem nessa terra. E muitas vezes, nós celebramos, nós comemoramos um título aí com um time de futebol, nós celebramos um casamento, celebramos um aniversário, mas algo que vem da parte de Deus, muitas vezes a igreja não celebra, não se alegra com isso. Então é importante a gente celebrar. Muitas vezes nos reunimos para orar quando as coisas vão muito mal. Isso é muito importante, que a igreja se une em oração por alguma causa, por algum motivo, por algo que a gente precisa. Isso é muito importante. Mas expressar alegria na companhia de outros irmãos é igualmente essencial para a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos que orar também, nos alegrar quando conseguimos algo da parte de Deus. Quando há uma conversão, quando há um milagre no meio da igreja, nós temos que celebrar, nós temos que nos alegrar. E lá em Atos 4, 21, para finalizar, diz assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Aqui está falando da prisão de Paulo. Aqui as pessoas comemoraram, porque não tinha nada o que acusar aquelas pessoas, então eles se alegraram do Senhor. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Queridos, nós temos que nos alegrar em tudo que a gente conseguir, e mesmo naquilo que a gente não consiga, nós temos que nos alegrar, porque o Senhor, Ele está do nosso lado o tempo todo. O irmão Nelson gosta muito de falar sobre isso. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, queridos, esta é a palavra que eu deixo nessa noite. Que você que está nos ouvindo, você que está conosco aqui no templo, saia daqui hoje encorajado, saia daqui fortalecido, com as suas mãos fortes para fazer a obra de Deus. Deus está contando comigo, está contando com cada um de você. Deus está contando com o dom e com o talento que Ele te deu para ganhar as almas aí fora. As almas estão gemendo, as pessoas estão gemendo aí fora, as pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, se fortaleça no Senhor, se alegre no Senhor, busque ao Senhor para a sua vida, para que você possa ter essa fortaleza, essa alegria de estar anunciando a palavra nessa terra. Em nome de Jesus. Então eu deixo essa mensagem, e que o Espírito Santo possa estar falando melhor em cada coração, que você possa mesmo desejar a Deus mais a cada dia, que você venha ser uma esposa de excelência, que você venha ser um filho de excelência. Em primeiro lugar, queridos, nós temos que ser filho de Deus com excelência, obedecendo a palavra, obedecendo os estatutos, buscando o Espírito Santo a cada dia, para que Ele venha nos fortalecer, buscando o Espírito Santo a cada dia, para que Ele nos conduza no caminho correto, para que Ele direcione as nossas vidas. Muitas vezes nós andamos segundo a nossa vontade, mas nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. Querido, tudo que vem de Deus é melhor para mim e para você. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas? Quantas vezes quebramos a cara porque não ouvimos a voz de Deus, não buscamos essa fortaleza em Deus, não buscamos essa alegria em Deus? Então seja encorajado a buscar a Deus em todos os momentos, seja no momento ruim, seja no momento bom. Busque a Deus diariamente, persevere em oração, persevere em jejum, persevere na leitura da palavra de Deus, porque eu creio, queridos, que muitos milagres acontecerão, muitas coisas novas vão acontecer à nossa volta, se a gente realmente obedecer essa palavra e levar essa palavra da maneira que tem que ser levado. Amém?